Existe uma pergunta que eu faço toda vez que algo não sai como eu planejei, ou um problema muito grande aparece. Essa pergunta é: isso está no meu controle atual? Se a resposta for não, eu vou deixar para depois. Eu não vou me preocupar. Isso não é ignorar o problema. E eu vou explicar isso nesse vídeo para você. Não é sobre ignorar o problema. É sobre você não deixar ele te controlar, te atrapalhar em outras coisas, antes de você poder resolver ele de forma prática, que quando você realmente precisa dar essa atenção. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Romanel, documento como transformo as ideias em ações e ações em projetos reais. Bom, e como eu falei no começo, a maioria não perde energia por falta de foco, mas sim ela perde por gastar na direção errada. E o que seria isso? Duas direções erradas. Primeiro, tentar controlar o que você não pode, ou a segunda, que seria paralisar todo o resto para tentar controlar isso, para tentar resolver isso. Então essa paralisia seria a segunda forma, direção errada. Até Alex Hormozzi fala em um podcast junto com no, até Alex Hormozzi, um dos maiores empresários americanos que tem atualmente, muito grande nessa área, ele fala muito sobre isso e ele fala no podcast, que eu vou deixar linkado abaixo, do Modern Wisdom, que é um dos que eu mais assisto e mais pego referências. Ele fala: quando você não age por causa do que o outro vão pensar, eles controlam você. Aí você pode até pensar, mas o que isso tem a ver? E a pergunta certa é: isso está no meu controle agora? O porquê que tem a ver com o que o outro vão pensar? Mas muita gente fala assim, pô, aparece um problema, aparece algo que eu não tenho controle daquilo, mas eu quero resolver porque outras pessoas podem pensar algo de mim. Ou eu preciso resolver isso porque muitas pessoas vão achar que eu sou bom em resolver problemas, mas às vezes não é aquele momento para resolver. Você precisa saber quando colocar para frente, quando realmente você precisa gastar sua energia para resolver aquilo. E até mesmo um filósofo antigo, que foi escravo antes disso, ele fala muito sobre isso. O seu nome é Epitetus. Epiteto. Ele nasceu como escravo, ele viveu como escravo por muito tempo, só que ele sabia direcionar a sua energia para o que realmente importava. Ele não conseguia mudar a sua vida, onde ele estava. Então ele não ficava gastando energia pensando como ele pode resolver isso, como ele pode sair da escravidão, porque ele sabia que isso seria quase impossível. Mas o que ele poderia fazer? Utilizar de onde ele estava para aprender e resolver outro problema, que era o que ele poderia trazer de valor para as pessoas para depois tentar sair da escravidão. Então ele descobriu uma liberdade que ninguém podia tirar dele, que é a resposta interna, pensamento e a sua própria inteligência. Ele até tem um livro sobre isso que você pode pesquisar, se chama Enchiridion, que seria manual desse epiteto. E lá ele fala em nosso poder, opinião, motivação, desejo. Fora do nosso poder, corpo, reputação e resultados. Não é, não é algo abstrato, não é algo que você pensa, é algo que você realmente consegue controlar. Se você pensar opinião, a sua motivação e os seus desejos, você consegue controlar. Você sabe direcionar. Agora, fora do nosso contexto, o corpo que você nasceu, a sua altura e coisas desse gênero, a reputação que você tem, você pode entregar tudo o que você quiser e tudo que você imaginar de bom.
Se alguém tem uma visão errada de você, você não consegue controlar isso. Porque na cabeça dela você é o vilão. Você não consegue mudar isso. E você não deve gastar essa energia com isso. E em 2500 anos, ninguém melhorou essa distinção. Ninguém conseguiu pegar isso que ele falou e deixar melhor. De tão construtivo e tão completa que ele ensinou. Eu até recomendo, você consegue achar na Amazon por R$ 35. É muito bom. E qual que é a principal parte, né? O que você consegue fazer para realmente pensar dessa forma de não deixar se abalar por um problema e que você não consegue resolver agora e deixar para depois? Aí que vem a maior sacada, é a tolerância ao desconforto. Hoje, as maiores mentes, os maiores empresários, as maiores pessoas têm uma tolerância ao desconforto gigantesca. Tolerância ao desconforto emocional e decisório. Esse é o ponto específico. É o que mais importa para quem quer construir algo, algo grande, algo realmente com valor. E por que ter essa tolerância ao desconforto emocional e decisório realmente é o mais importante? Novamente, Hormozzi fala que ele viu já várias pessoas, milhares de pessoas, fazerem coisas extremas que arriscam até a sua vida, têm uma tolerância ao medo gigantesca, mas eles não conseguem ter um relacionamento muito bom com a esposa ou com pessoas porque eles não conseguem tolerar o desconforto emocional de conversar algo difícil, de mostrar o seu lado mais fraco, digamos assim. Mas isso não é suprimir, essa tolerância não é você suprimir, não é fingir, não é fugir de algo. Não é deixar para depois e realmente não fazer. É manter a mente operacional enquanto o problema não pode ser resolvido. É você não travar outras coisas que você precisa resolver e consegue resolver agora só por causa de um problema. Então você tá com esse desconforto pensando que tem um problema até que grande, que você não consegue resolver agora, mas isso não te deixa travado para resolver outras coisas. E novamente vem aquela frase: é algo que está no meu controle? Se não, não vou me estressar. E novamente, não é deixar esse problema para depois, se sentir mal porque você está com um problema e não consegue resolver esse. Sentir mal não é fraqueza, é o sistema funcionando. E até mesmo você vendo vários desses pontos e vários relatos de outros grandes empresários, grandes pintores e tudo que consegue, atletas, né, que conseguem chegar nesse ponto máximo, eles falam muitas vezes de resolver problemas. Às vezes você acha que esse problema gigantesco precisa ser resolvido, mas muitas vezes quando você deixa para quando você realmente consegue resolver ele, você chega lá e percebe que na verdade era só uma perda de tempo, que você não precisava resolver aquilo, que era apenas um pensamento de outros, era apenas alguém que criou um problema e colocou para você resolver, ou é você mesmo que pensou que aquilo era um problema e na verdade não. Na verdade era uma perda. Perdendo tempo, perdendo esforço. Mas essa perda pode te ensinar algo. Só que você precisa realmente saber aprender a lição certa. Esse problema aparece, você não consegue resolver no momento, você deixa para depois. Isso, às vezes, o depois pode resolver fácil, mas isso cria em você essa tolerância a saber resolver as coisas, saber direcionar e quando direcionar o seu foco, para não perder essa energia, não gastar essa energia a coisas à toa. Feedback é combustível, mas ele só funciona se você souber o que fazer com ele. Então é a mesma coisa, você tem a capacidade de resolver os problemas, mas essa capacidade só funciona muitas vezes no tempo certo, no momento certo. Então direcionar isso é o mais importante. E novamente, Hormozzi fala nesse podcast: sua potência é determinada pela quantidade de incertezas que você consegue tolerar e por quanto tempo. Tolerar desconforto é isso. Não é traço de personalidade.
É uma habilidade, e habilidade se treina. Você consegue ter essa quantidade de incertezas enquanto você faz as coisas, mas é essa tua capacidade de tolerar todas elas junto que vai te levar muito mais longe. E até Epiteto fala novamente: ele era o escravo mais livre que existia. Não porque as circunstâncias eram boas, mas porque ele tolerava muito desconforto físico, emocional, mental, mas ele conseguia resolver muitas coisas a partir desse direcionamento de energia que ele tinha. Hoje, o mundo te recompensa na proporção da sua coragem, não da sua inteligência. Então, a coragem de você deixar de lado algo que você, na sua mente, precisa resolver para fazer outras coisas que vão até dar mais resultado, a sua coragem de você ir além, tentar resolver, ir além, tentar coisas novas. E não só a sua inteligência para resolver aquilo, mas a sua coragem de bater de frente e falar não, ou não vou resolver isso agora. E assim vai. A pessoa mais perigosa do mundo é a que continua aparecendo todo dia, dia após dia, mesmo quando a recompensa não está garantida. Como muitos desses influenciadores e grandes canais você vê hoje em dia, eles continuaram soltando vídeos e pensando em ideias e fazendo coisas dia após dia, vídeo após vídeo. Mesmo tolerando muitos desses desconfortos, do problema de não tô tendo views, não tô tendo retorno financeiro, não tô tendo muita coisa. Mas eles toleraram, continuaram aparecendo. E aqui daí entra novamente um pensamento para você, que ficou até agora no vídeo. Quando algo aparecer que você acha que realmente precisa, pense, este problema, esta opinião, esta informação está no meu alcance? Está no meu controle? Se a resposta for não, não se estresse com isso. Faça esse treinamento com você mesmo. Não tente resolver o que não dá para resolver naquele momento. Muitas vezes, não tente resolver o que você não tem controle. Pensamento de outros, ações de outros, qualquer coisa relacionada a isso que você não tem controle, não se estresse, não direcione a sua energia para isso. E se você conseguir ganhar essa habilidade, se você tiver essa habilidade, você vai conseguir ir muito mais longe, porque você vai tolerar muitas mais coisas e vai conseguir direcionar sua energia para o que realmente importa. E com isso, lembre-se, todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, deixe um like, deixe um comentário sobre o que você acha sobre o tema. E até o próximo.